Hoje nós vamos estudar uma paraxá que para mim sempre pareceu muito complexa, assim, no sentido de escolher um tema dentro dela para falar sobre. E eu sempre falo assim, meu Deus, que criatividade o Senhor dá para os pregadores. Toda vez que chega aquela paraxá tem um assunto novo, e é uma paraxá tão pequenininha, como que é possível isso? Então, eu não sei, eu acho que eu não vou trazer um assunto novo, mas talvez a gente reforce muitas coisas que a gente já conhece, que o Senhor já tem falado nos nossos corações nos últimos anos, né? Eu vou só fazer mais uma oração aqui, se os irmãos me permitirem. Senhor Deus, eu te louvo e te bendigo, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, para comigo, para com este país também. O Senhor tem mandado chuva, o Senhor tem mandado alimento, e entre tantos tipos de alimento que o Senhor nos concede, o Senhor continua nos concedendo da Tua palavra, Pai. Nós te louvamos porque a Tua palavra é perfeita, é pura, é rica em nutrientes para a nossa alma, e te louvamos porque o Senhor sempre nos dá o prazer de desfrutar de um sabor novo quando nós nos alimentamos dela. Por isso nós pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite, com essa voz doce que o Senhor tem e com a qual o Senhor tem transformado as nossas vidas. Em nome do Senhor Yeshua, que não sejam aqui as minhas palavras, mas as do Senhor, meu Deus. Amém. Então, a paraxá de hoje é Gênesis capítulo 23 até capítulo 25, versículo 18. O nome dessa paraxá em hebraico é Hayei Sará, que significa a vida de Sara. E eu não vou falar sobre a vida de Sara, eu vou falar sobre a vida do filho dela, Isaac. Eu queria ler com os irmãos um trecho do capítulo 24. Então, Gênesis, capítulo 24. Vamos começar do versículo 42. Quem está falando nesse momento é um servo de Abraão, que se chama Eliezer. E eu vou usar essa acentuação, embora as Bíblias muitas vezes usem a acentuação Eliezer, mas hoje eu chequei no hebraico e a acentuação correta é Eliezer mesmo, como o nome de um grande amigo que eu tenho. Então, Eliezer disse: Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos. Seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Eliezer tinha ido a esse lugar aqui, que eu vou falar sobre ele depois, com a incumbência de encontrar uma noiva para o filho de Abraão. Abraão e Sara tiveram um filho, Isaac. Sara já havia morrido, Isaac já era um homem formado, e Abraão queria que ele tivesse uma esposa, mas ele queria que essa esposa fosse tirada da parentela dele, e não dentre as pessoas que moravam perto de onde Abraão morava. Então, seguindo, Eliezer foi lá, né, e fez o que Abraão tinha pedido. Então Eliezer continua dizendo, versículo 45, considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos meus camelos.
Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Ou seja, ela é neta de Naor. Naor é irmão de Abraão. Logo, Rebeca é sobrinha neta de Abraão e prima de Isaque. Então lhe pus, Eliezer continua falando, então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos, e prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se há vez de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber. Então agora Eliezer está se dirigindo à família de Rebeca. Ele está pedindo Rebeca em casamento para Isaque. 49. Agora, pois, se há vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão, que era irmão de Rebeca, e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão Labão e sua mãe Milca. Depois comeram e beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. Ou seja, Eliezer não estava sozinho, tinha uma comitiva com ele, né? De madrugada, quando se levantaram, disse o servo Eliezer: permiti que eu volte ao meu senhor. Então Eliezer pediu à família de Rebeca que ele voltasse para a terra onde estava Abraão com Rebeca, levando Rebeca. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, Eliezer, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte a meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca lançou os olhos, e vendo Isaque, apeou do cavalo e perguntou ao servo Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu Eliezer. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Vocês viram que não está escrito o nome Eliezer em lugar nenhum aqui, né? Na verdade, existe uma tradição que faz com que nós entendamos que este servo de Abraão é Eliezer, porque alguns capítulos antes, Abraão fala para Deus assim: Senhor, mas eu não tenho
nenhum herdeiro, e o único que eu tenho é o meu servo Eliezer, aquele que governa todas as minhas coisas. Então era o homem em que Abraão mais confiaria. No caso de fazer uma empreitada tão importante como escolher a noiva para o seu filho, seria também esse mesmo Eliezer. Bom, o título dessa palavra de hoje é o consentimento da noiva. E estudando sobre a palavra, ou melhor, localizei a palavra noiva e a palavra esposa ao longo da Bíblia, e eu tomei um susto quando eu descobri uma coisa que normalmente não vende. Se a gente falar isso por aí, não vende. Se eu escrever uma música com uma letra que fala o que eu vou falar hoje, ela não será cantada por aí. Porque assusta. Por isso o título, Consentimento da Noiva. Nós vamos falar sobre o noivo também, mas hoje, uma coisa que a noiva fez é muito importante, e uma coisa que ela é também é muito importante. O pastor Jimson hoje mencionou, manifestou a indignação dele com alguns conceitos errados que têm sido difundidos pela igreja, né? Ontem eu acrescentei mais um item para a minha coleção de bobagens que são perpetuadas por aí. Porque tem grandes bobagens que mudam o rumo da história, né? Por exemplo, a teoria da expansão do universo é baseada, quer dizer, ela tem uma longa argumentação que se firma em algum momento em leis da física desconhecidas. E quem é que afirma isso? Os cientistas. A teoria da evolução das espécies, ela se firma, e ela ganhou muita força no século XX, por causa de uma especulação de um biólogo a respeito dos embriões dos seres vivos. Ele desenhou uns embriões e falou assim: olha como o embrião do ser humano parece com o embrião do peixe. Recentemente, essa suposição dele foi totalmente desmentida, porque hoje em dia existem maneiras de se fotografar um embrião, e descobriram que o embrião do peixe não tem nada a ver com o embrião do ser humano. Então todos aqueles desenhos que mostram a evolução do peixe até o ser humano são mentirosos, e continuam ensinando isso nas escolas. Aí ontem eu descobri mais uma. Inclusive antes disso, eu me lembro de ter ouvido um desses biólogos falando sobre a evolução, dizendo que para se entender a evolução é importante ter uma grande dose de criatividade. Eu falei assim: maravilha, maravilha, então eu posso imaginar o que eu quiser. É por isso que as pessoas leem a Bíblia e imaginam o que elas querem, criam religiões em cima da Bíblia, porque as pessoas leem a Bíblia e não estão interessadas em saber o que realmente ela está dizendo. As pessoas querem saber como usar o texto bíblico para respaldar as suas próprias ideias. Faz o caminho oposto, né? Ontem eu descobri mais uma. Por que os arqueólogos não reconhecem o êxodo bíblico? Os arqueólogos acham, os grandes nomes da arqueologia, dizem que o êxodo não tem nenhuma evidência arqueológica. Porque a cronologia do êxodo na Bíblia não corresponde à cronologia dos acontecimentos no Egito Antigo. A cronologia dos acontecimentos no Egito Antigo, dada pelos arqueólogos. Quem falou que os arqueólogos estão certos? Eles mesmos. Você pode ser advogado de si mesmo? Aí ontem, ouvindo alguns arqueólogos num documentário que eu recomendo, já eu digo o nome do documentário, alguns arqueólogos dizendo: não, porque na verdade existem algumas lacunas na história que nós preenchemos com uma certa dose de criatividade. Por favor, é o que? Alice no País das Maravilhas? Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato? Se não tem fatos, não tem história. Curioso é que os fatos estão registrados aqui na Bíblia e os arqueólogos não aceitam. Bom, então vamos a alguns fatos muito importantes que a própria igreja não aceita, embora estejam registrados na Bíblia. Vamos lá. Está funcionando?
na história do casamento de Isaac, tem 3 marcos históricos. No texto, se vocês lerem o capítulo 24 todo, vocês vão encontrar esses 3 marcos históricos. Eu não vou ler o capítulo todo aqui, porque não daria tempo. O primeiro é em Hebrom, onde Abraão estava morando, onde Sara tinha acabado de morrer, onde Isaac ainda morava. Depois da morte e sepultamento de Sara, Abraão chama Eliezer, que é o servo dele, e fala assim: olha, você vai jurar para mim que você vai lá na terra onde estão os meus parentes e vai buscar uma noiva para o meu filho. Então esse é um marco, em Hebrom. Bom, Eliezer vai para lá, né? A terra onde moram os parentes de Abraão chama-se Harã, que fica bem longe. Então Eliezer foi lá para Harã, conversou com o irmão da Rebeca e negociou então a saída de Rebeca. Negociou e não foi de graça não. Teve camelos, prata, ouro, joias e um belo contrato de casamento, uma ketubá, né, assinada com procuração e tudo. E o terceiro marco histórico é de volta a Hebrom. Então, quando Rebeca está chegando com Eliezer lá na cidade de origem, Hebrom, Isaac sai para passear, ele sai para meditar, é o que o texto bíblico diz. Ele sai para meditar. Ele passa por um lugar, um poço chamado Lahai Roi, que significa o que vive e me vê. E Rebeca olha de longe, vê Isaac, pergunta: quem é que é aquele ali? É Isaac. Aí Rebeca cobre-se e aí ela é recebida por Isaac. Ela se cobre cobre com véu, né, para ser recebida. Depois disso é que Isaac a toma por mulher. Só que esses marcos históricos, lendo aqui no capítulo 24, é tudo assim, ó, fácil demais. Mas na verdade, de Hebrom até Harã tem 860 quilômetros. E não tinha nem avião, nem Corolla nessa época. Nem BR-381. Né? Vocês imaginam, Eliezer sai lá de Hebrom com 10 camelos, de todas as riquezas que Abraão possuía, ele leva um tanto, e ainda leva uma comitiva de homens para escoltá-lo durante a viagem. Eu fiz um cálculo assim: se você andar mais ou menos umas 9 horas por dia, numa marcha boa, você vai gastar uns 20 dias para percorrer os 860 quilômetros. Isso se não chover, se não tiver tempestade de areia, porque no deserto tem tempestade de areia, né? Então é muita fé, né? E muita fidelidade também. Eu fico imaginando o tanto que Abraão confiava nesse homem que levou as riquezas dele. Olha só, esse homem levou um exército com ele. Os homens fortes de Abraão foram com ele. Está escrito, isso está evidente aqui no texto. Foi uma comitiva importante. Eliezer não podia chegar lá na casa de Labão com um monte de gente, um monte de homens magrinhos, doentes, com a roupa toda rasgada, e falar assim: eu vim aqui levar essa moça linda aí, porque o meu patrão lá está querendo... Não, não é assim, né? Ele tinha que chegar lá com pompa e circunstância, com beleza. Tinha que chegar lá não só com as joias de Abraão, mas tinha que chegar com uma roupa bonita, com os homens bem nutridos, vistosos, falar assim: olha, o meu chefe é dono disso aqui tudo, e ele quer dar para essa moça aí uma herança maravilhosa, né? Inclusive o filho dele. Então, é muito... Agora, então Eliezer sai da terra de Abraão com toda essa riqueza e não se perde. Ele podia muito bem ter fugido para algum lugar e se tornado um senhor feudal, né, um senhor de terras, comprar lá com as pratas e ouros que ele levou para Rebeca. Ele podia ter comprado uma terra e virado um senhor de terras. Não, ele foi fiel a Abraão. Depois de 20 dias de caminhada e 860 quilômetros, só de ida, ainda tinha a volta, né? Bom, na verdade, então, entre aqueles 3 marcos históricos, tem 2 percursos, 2 intervalos.
No primeiro percurso, é esse que Eliezer demonstra sua fidelidade e vai até Harã. O segundo percurso é aquele em que ele volta de Harã para Hebrom. Não é só interessante a fidelidade de Eliezer para com Abraão, pelo fato dele ter preservado a riqueza de Abraão para entregar à família de Rebeca, mas é também interessante a fé de Eliezer no Deus de Abraão, porque ele chegou lá na terra que ele entendeu que era a terra da família de Abraão e falou assim: bom, não conheço ninguém, não existia o WhatsApp na época, para você mandar foto, essa moça aqui, ela é parente sua, esse cara aqui é mesmo seu irmão. Chegou lá e falou e acreditou. As pessoas falam: não, eu sou irmão de Abraão, esse aqui é meu filho e tal, e ele acreditou. Não tinha como comprovar essas coisas, não existia carteira de identidade na época. Então ele pediu um sinal a Deus, ele falou assim: Senhor, é o seguinte, eu vou chegar ali perto daquele poço, eu sei que estou vendo que as moças estão se reunindo aí para pegar água, e o Senhor vai me dar um sinal. A moça que vier e me der água, e der água para os meus camelos, eu vou entender que essa é a moça que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor Abraão. E Deus cumpriu o sinal que ele pediu. Só que ainda podia ter um impedimento, que é a família dessa moça, né? Eliezer não estava disposto a sequestrar a moça. Então ele tinha que ir até a família e negociar com a família. E era costume, ainda é costume até em algumas comunidades mais antigas, o dote, que é o pai do noivo pagar pela noiva. E a noiva pode ser muito cara, depende da família da noiva, depende da beleza da noiva, depende da formação dela. Então ela pode ser muito cara. Existia então esse costume. E Abraão não pagou barato por ela. Ele fez o que pôde para pagar o máximo que ele podia por uma noiva à altura de seu filho Isaque, né? Um detalhe muito interessante a respeito da volta deles, porque na ida, Eliezer provou sua fé, né? Deus deu para ele o sinal. Um detalhe muito, muito importante para a igreja, com relação à volta deles. Eles só voltaram porque Rebeca disse: eu irei. Rebeca não foi obrigada pelos pais dela a irem, nem pelo irmão. O pai dela acho que já havia morrido, mas o irmão e a mãe dela estavam lá e eles não obrigaram. Rebeca também não foi sequestrada. Inclusive o irmão dela, como nós lemos aí no capítulo 24, o irmão dela perguntou: e aí, você vai querer ir mesmo? Ela falou assim: eu quero, eu irei com eles. É um dado importante, porque nós vamos voltar a isso aí daqui a pouco. Vamos ver quem era esse noivo então, Isaque. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, podem abrir a Bíblia, porque eu não vou colocar o texto ali na tela não, tá? Pode abrir a Bíblia. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, acontece um dos pedidos mais estranhos que Deus já fez a um ser humano ao longo da Bíblia. Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho dele, por algum motivo que ele não esclarece aqui, mas é evidente depois no percorrer do texto que ele queria testar a fé de Abraão. Lembrando, Abraão ficou 100 anos sem ter um filho com a esposa Sara. Quando ele tinha 100 anos e Sara 90, Deus deu para eles um filho. Ou seja, é um milagre daqueles esperados por muitas décadas. E aí Deus fala: eu quero que você sacrifique o seu filho. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Onde fica Moriá?
Moriá é o monte onde Salomão construiu o templo. E esse templo perdurou. Por fim, ele foi destruído. Hoje, onde estava o templo, tem uma mesquita, chama o Domo da Rocha. Um cantinho dessa mesquita, do lado de fora, fica o Muro das Lamentações. Ali é o Monte Moriá. Deus prometeu para Salomão que toda oração que fosse feita naquele lugar seria ouvida. Os muçulmanos sabem dessa história, e é por isso que eles construíram a mesquita ali em cima. Eles têm esse entendimento a respeito dessa promessa, ou eles têm vontade de ter posse dessa promessa também. Deus prometeu isso para Salomão. E foi nesse mesmo lugar que Yeshua fez muitas das suas pregações. Uma das pregações que Yeshua fez foi quando ele disse: eu sou a água da vida. Ou melhor, eu sou a água viva. Porque na festa de tabernáculos tem a festa das águas, e ele diz que ele é a água viva na festa das águas. No templo de Salomão, que foi construído no Monte Moriá, é onde aconteciam os sacrifícios cotidianos e os sacrifícios das festas. Aquele sacrifício contínuo, que todo dia matava-se um cordeiro de manhã, uma tarde, uma noite, para remir os pecados das pessoas continuamente. Lembra que Isaac ia ser sacrificado nesse mesmo lugar onde foi construído o templo, mas Isaac foi substituído por um cordeiro. Bom, vamos parar por aí, não vou explicar mais. As peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Isaías 62, 5. Vamos dar uma olhadinha lá. Porque como o jovem esposa a donzela, assim teus filhos te esposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Quem é o noivo neste texto? Deus, está falando aqui o próprio Deus. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Quem é ti nesse texto? Jerusalém. Quem é a noiva? Jerusalém. E quem é o noivo? Deus. É o que o texto está dizendo. Você pode interpretar outras coisas aí, mas o que o texto está dizendo é isto: a noiva é Jerusalém e o noivo é Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Logo, Deus diz que Ele é o esposo de quem? De um povo, da nação de Israel. Lendo o texto aqui, você vai enxergar que ele está falando da nação de Israel. Mateus capítulo 9, versículo 15. E aqueles outros versículos ali têm o mesmo texto praticamente. Marcos 2:20, Lucas 5:34, João 3:29. Então diz assim: respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Nesta ocasião estão questionando Yeshua por que os servos dele não jejuam. E ele se comparou ao noivo. De quem? Das pessoas que estavam com ele, de um povo. Qual povo? Grécia Antiga? Roma?
Espanha, Israel. Quem é a noiva, então? Nesse caso, Israel. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós como com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quem é o noivo agora? Agora sim, agora é Yeshua. E quem é a noiva? Com quem Paulo está falando? Com a igreja. Agora a noiva é a igreja. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quem é o noivo? Yeshua. E quem é a noiva? Jerusalém. Bom, Isaac representa Yeshua, porque ele também seria sacrificado no Monte Moriá. E Yeshua representa o próprio Deus. O noivo, Isaac, contou com emissários. Yeshua também conta com emissários. Logo, fica fácil perceber a ligação entre o personagem Isaac e o personagem Yeshua. Se a gente fosse considerar só um roteiro histórico, tem muitas semelhanças entre as duas histórias. Eliezer e a sua comitiva poderiam ser comparados aos apóstolos e discípulos de Yeshua, que tem a função de instruir a noiva para que ela seja trazida até o noivo. Tem a função de preparar a noiva para que ela seja trazida até o noivo. Vamos ver quem é a noiva agora. Gênesis 24, 58. Nós já lemos isso hoje, vamos só reforçar. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? E ela respondeu: irei. Então, Rebeca consente com a partida ao encontro do noivo. Isso é um ponto importante, porque se Isaac é o noivo que representa Yeshua, então Rebeca é a noiva que representa, calma, não respondo ainda. Mas uma coisa importante, a noiva tem que consentir. Antes de lermos esse versículo, vamos ler um anterior. Versículo 60, no mesmo lugar aí, versículo 60. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua o quê? A porta dos teus inimigos. Eu não acho que é coincidência Rebeca possuir a descendência de Rebeca possuir a porta dos seus inimigos, e depois Yeshua dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não deve ser coincidência isso, né? Versículo 65. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Então Rebeca se cobre para receber Isaac.
O véu aqui, ele tem uma simbologia, não é simplesmente para cobrir o rosto, para ela não ser vista. Muito provável que o véu ali impossibilitasse realmente de Isaac ver o rosto dela. Mas ele também tem um símbolo de submissão. Quando ela coloca uma coisa sobre a cabeça dela, ela está dizendo que existe alguém acima dela. Então ela está se sujeitando a Isaac nesse momento. Cantares, capítulo 4, versículo 8. Ah, gente, eu vou ter que voltar um monte de coisa aqui, peraí. Não, aqui, cheguei. Queria que vocês observassem esse mapinha aí, antes da gente ler Cantares, tá? Temos ali Hebron lá embaixo, Harã lá em cima, e esse caminho aí, que provavelmente foi o caminho que Eliezer fez para ir buscar Rebeca lá em Harã e depois voltar com Rebeca, passa por um lugar muito importante chamado Líbano. Alguém já ouviu falar de Líbano? Muito bem. Então agora nós podemos ler Cantares. Vamos começar do versículo 7. O esposo diz: Tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cume de Amana, do cume de Senir e de Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Lembra que eu falei que Rebeca era parente próxima de Isaac? Pois é, aqui não menciona Rebeca, o nome de Rebeca nenhuma vez. Mas também é entendido da parte de muitos estudiosos que o livro de Cantares é um livro que fala sobre, não só estudiosos cristãos não, tá? Estudiosos judeus também. Que o livro de Cantares é um livro que fala sobre o casamento de Deus com o povo de Israel. E olha que curioso, a noiva aqui vem pelo Líbano. Então existe uma ligação entre essa noiva do livro de Cantares e a noiva de Isaac, que também veio pelo Líbano. Logo, é possível entender que Rebeca representa essa noiva do livro de Cantares, que, por sua vez, pelo entendimento da maioria dos estudiosos, representa a própria nação de Israel, ou, sob o ponto de vista do cristianismo padrão, representaria a igreja, que é uma coisa que nós vamos conversar mais daqui a pouco. Cantares capítulo 4, versículo 9, nós já lemos. Rebeca era prima próxima de Isaac, aqui ela é chamada de irmã. Isaías capítulo 62, versículo 5. Já lemos que Jerusalém é comparada à noiva de Deus. Mateus 23, 39, o pastor Jimson leu hoje, não é? Vamos ler de novo? Olha só, vamos ler do versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Observem que Jerusalém, no papel de noiva, tem de consentir ser noiva. Se Jerusalém não consente ser noiva, o noivo não vem. É o que aconteceu com Rebeca. João capítulo 3, versículo 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quem está falando aqui é João Batista. E ele está dizendo: estou feliz porque Yeshua está com a nação de Israel. Porque Yeshua veio
e se encontra com a sua noiva, a nação de Israel. Lendo o contexto, fica muito claro que ele está se referindo à nação de Israel como a noiva. Efésios capítulo 5, versículo 23. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então, na linguagem do apóstolo Paulo, a igreja é chamada de noiva de Cristo, ou esposa de Cristo. Por quê? Ele tem uma explicação para isso. Não é gratuita essa comparação da igreja com a noiva de Cristo. Observem que até o momento, quase todos os textos que nós lemos, a noiva é Jerusalém ou a nação de Israel. Jerusalém, nação de Israel. Jerusalém, nação de Israel. Nas cartas de Paulo, Paulo se refere à igreja como noiva também. E não é de graça. Por quê? Vejamos Romanos capítulo 11. Não é uma comparação gratuita porque ele achou bonitinho. Romanos capítulo 11, versículo 17. Diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está se dirigindo aos romanos, e ele fala para pessoas que não são de ascendência judaica. Ele fala: olha, você agora participa da mesma seiva que a raiz judaica, mas não te glories. É nisto que Paulo se baseia para dizer que a igreja gentílica também pode ser a noiva de Cristo, porque a igreja faz parte de Israel, porque Yeshua quebrou o muro de separação que havia entre Israel e os gentios. A igreja não é noiva de Yeshua, a igreja gentílica não é noiva de Yeshua de nascença. Ela foi enxertada em quem nasceu noiva de Yeshua. Apocalipse 19, 7. Vamos começar do versículo 6. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho puro, finíssimo, resplandecente e puro. Aqui não... Bom, vamos seguir. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui nesse trecho não fala quem é a noiva. Fala de uma multidão que estava dizendo que a noiva já se ataviou. E eu não vou aqui pensar em quem seja a noiva, mas me chama a atenção especialmente o fato de que a noiva se ataviou para o noivo. Assim como Rebeca cobriu o seu rosto para receber Isaac, ou para ser recebida por Isaac. No mesmo livro, Apocalipse, agora no capítulo 21, versículos 9 e 10, uma folha depois aí, diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem era a noiva de Apocalipse? E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus.
O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aí vem uma longa descrição belíssima da cidade de Jerusalém, que é a noiva que, segundo o capítulo 19, versículo 7, se ataviou dos atos de justiça dos santos para ser recebida pelo noivo. E o mais impressionante de tudo, Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem é a noiva mesmo? Em Apocalipse? Jerusalém. Quem é que tem que dizer vem? Quem é que diz bendito aquele que vem em nome do Senhor? Pois é. Então, Rebeca corresponde à noiva de Cantares, também corresponde a Jerusalém, também corresponde à nação de Israel, e por extensão de significado, pela interpretação do apóstolo Paulo, que foi inspirado por Deus, Rebeca também representa a igreja. Jerusalém representa a nação de Israel, porque ela é a capital de Israel. E esta Israel integra o corpo de Cristo, a noiva. Na verdade, Jerusalém e a igreja, ou Israel e a igreja, se fundem. Não é possível separar as duas coisas. Não é possível a igreja dizer vem e Jerusalém não dizer vem. Entendem? Quando nós dizemos vem, nós estamos unindo as nossas vozes aos judeus que também estão dizendo vem. Se eles não disserem vem, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Uma vez, a noiva enfeita a si própria. Qual noiva? A noiva de Cantares, Jerusalém, a nação de Israel, a igreja, que se fundem. Essa noiva se enfeita a si própria e se cobre de submissão para vir ao encontro do noivo. Uma vez escolhida, é a noiva quem consente o casamento. E vindo ao encontro do noivo, clama por sua chegada. Maranata. Vem. Vamos ler o Salmo 122. Dá tempo. É curtinho. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz em teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse versículo 6 está ficando famoso atualmente. Eu tenho visto muita gente pregando esse versículo. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. E a pessoa enche a boca para falar prósperos. E as pessoas oram mais forte para Jerusalém, faz uma oração forte, né? Para Jerusalém. E aí vai lá, faz campanha, leva um monte de oração em papel, faz fogueira. Orar para Jerusalém não é isso, não é uma moeda de troca. Esse é o problema de não ler o que está escrito. Esse é o problema de preencher as lacunas com muita criatividade, como arqueólogos, físicos e biólogos andam fazendo nos últimos 150 anos. Os teólogos estão fazendo isso também. Preenchendo lacunas com criatividade. Quem é a noiva que diz, vem? É Jerusalém. Quem é a noiva que diz, bendito aquele que vem em nome do Senhor? É Jerusalém. Yeshua volta,
se Jerusalém não disser isso? Para que serve a igreja se não for para apressar o dia da vinda de Cristo? Ela é inútil. Agora vamos à nossa conclusão. Orar por Jerusalém não é apenas uma troca com Deus baseada no Salmo 122:6. Trata-se de um compromisso da igreja com a volta de Yeshua. Não é para você ser próspero que você ora por Jerusalém. É porque você ama Jerusalém. Prosperidade é consequência. Jerusalém, a nação de Israel e a igreja se fundem. Para que Yeshua venha buscar sua noiva, é imprescindível que Jerusalém diga: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E vem. Eu agradeço pela oportunidade e devolvo o microfone.